bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais uma manhã, mais um momento com Deus, né? Hoje eu aqui novamente dentro do carro, né? Tive que trazer o pastor, mas glória a Deus, ai tudo dá graça. Hoje é o nosso 11º dia do propósito. Glória a Deus. Gente, só tá faltando 10 dias aí na frente pra gente terminar o propósito de 21 dias, né? Ali baseado no livro de Daniel, o qual nós temos orado, buscado a presença do Pai, aprendido, né, com o Senhor. E tem sido uma bênção. O Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas no nosso meio. Eu só tenho que agradecer e eu tenho certeza que vocês também têm muito que agradecer ao Senhor. E nessa manhã não vai ser diferente. Nessa manhã eu tenho certeza que o Senhor está fazendo coisas grandiosíssimas. O Senhor vai continuar fazendo coisas grandiosíssimas no nosso meio, porque grande coisa o Senhor tem feito. Grandes coisas mesmo. Eu só tenho a agradecer, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso para com cada um de nós. O salmista mesmo fala, né? Davi, o rei Davi, no Salmo 5, verso 3, ele diz: pela manhã, glória a Deus, pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz e pela manhã apresso a ti e vigiarei. E vigiarei, que nós possamos vigiar no dia de hoje. Vigiar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Porque muitas das vezes os nossos sentimentos, eles nos são enganadores. Os nossos pensamentos também. Lá o salmista também, Davi, ele fala lá no Salmo 4, versículo 23. Não, Salmo não, Provérbio 4, versículo 23. Ele diz o quê? Sobre todas as coisas o que se deve guardar, guarda o teu caminho, porque dele procede todas as saídas da vida. Então, guarda o teu coração. E nós precisamos guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos. Nós precisamos muito, irmãos, vigiar com tudo isso, porque o inimigo, ele age muito na nossa mente, trazendo pensamentos contrários. E aí onde entra o espírito de inveja, sem você querer, você está invejando o teu próximo. Como nós vimos ontem no capítulo 6, no princípio, os amigos de Daniel, amigos assim, entre aspas, né? Aqueles que trabalhavam junto com Daniel, o invejava e sabia que Daniel, ele tinha um espírito excelente e ele se destacava entre todos os outros. E por isso o inimigo era sujo, o inimigo é muito sujo. E ali vinham os pensamentos contrários. E aí vinha todos os sentimentos contrários, né? Mas olha, vamos louvar a Deus, engrandecer, apresentando esse momento a Deus e dando a primícia desse momento ao Senhor Jesus. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela nossa vida, pela nossa casa, pela vida dos nossos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos livrado. Paizinho Santo, nessa manhã nós queremos, Senhor, apressarmos diante da Tua presença e vigiarmos, Senhor. E estarmos atentos, Senhor, a tudo que iremos fazer durante esse dia. Cubra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos dos nossos inimigos, Pai. Nos proteja, Senhor. Meu Deus, toma o teu primeiro lugar no nosso meio, toma o teu lugar de honra, Senhor, Espírito Santo. E eis-me aqui, usa conforme a tua vontade e que palavra nenhuma saia dos meus lábios, que tu não queiras. E desde já, Senhor, prepara a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto e nos dá compreensão, Senhor, da tua palavra e que distração nenhuma venha nos tirar da atenção para a tua palavra. E saia, Senhor, tudo que for distração do nosso meio agora. E que a nossa mente esteja voltada para ti e para a tua palavra. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 6. Gente,
eu estava meditando desde ontem que o Senhor tem bradado dentro do meu coração, né? Esse livro de Daniel e tudo aquilo que Daniel tem vivido e que viveu, né? Nos reinados ao qual ele passou. Agora Daniel está no terceiro reinado, o reinado de Dário. E ali você vê a inveja dos amigos de Daniel. Né? Dos amigos não, dos companheiros de trabalho. Eles procurando de tudo para derrubar Daniel, encontrar uma falha em Daniel. E sem achar falha alguma. Nós vemos isso porque, meu Deus do céu, são coisas que a gente vê, irmãos, que nós precisamos ter tanta vigilância, tanto cuidado, porque as pessoas, elas, por conta da inveja e de você ver o outro prosperar, e eu falei ontem, a inveja, ela é uma obra de bruxaria. Você invejar o seu próximo é obra de bruxaria. As pessoas brincam com Deus, brincam com as coisas do Senhor e brincam com aqueles que são de Deus. E ninguém brinca com as pessoas que são de Deus. Cuidado! Às vezes a pessoa inveja o outro e não sabe que está invejando. Não sabe. Não tem nem, como é que eu posso dizer, não tem nem noção das coisas que estão ocorrendo. Fazem as coisas como se não tivesse acontecendo nada. Como não tivesse problema nenhum. Aí tá... Por que essas coisas acontecem com ele? Ou por que essas coisas acontecem com ela? E não comigo. E o rei Dário estava prestes a dar outra posição. Outra posição para Daniel. Queria botar Daniel responsável por todo o seu reinado. Ele agora estava como presidente, mas ali você vê que agora Daniel está, né? Eu vou sair dirigindo, gente, porque eu preciso. Eu tenho um estimate para fazer, né? Eu tenho um cliente para visitar agora. Mas olha, eu vou estar dirigindo em direção e a gente vai falando. Eu quero ler aqui, né? Olha, a partir do versículo 13. E responderam diante de... vamos mais para frente. Ó, agora o rei... Vamos antes. O sexto. Esses presidentes e sapatas foram junto ao rei e disseram ao rei Dário, vive para sempre. Porque eles queriam pegar Daniel em uma forma. Arrumaram e fizeram uma cúpula ali contra Daniel. Porque eles não achavam falta nenhuma em Daniel. Eles queriam acusar Daniel de qualquer coisa para que o rei matasse Daniel. Acabasse com Daniel. Aí nós vemos aqui que então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles queriam achar qualquer falta. E aí estes presidentes satrapas, foram junto ao rei e disseram, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto a fazer firme interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, o rei, seja lançado, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, o rei estabelece o decreto e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Olha que situação. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o decreto. Ora, quanto a Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima,
onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Porque Daniel, era o costume da vida de Daniel, era ler 3 vezes, orar 3 vezes ao dia. Aquilo ali, aquele decreto não assustou Daniel. Daniel não teve medo, porque a confiança dele sempre teve no Deus de Israel, aquele que o livrou desde o começo, cuidou da sua vida desde o começo, é o mesmo, porque o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Não importa as situações, não importa tudo que esteja acontecendo ao nosso redor. A nossa confiança sempre está em Deus. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas elas se assustam, né? Por conta das situações ou dos problemas, e eu sempre digo, não se precipite por conta das circunstâncias. Porque muitas das vezes as pessoas tomam decisões precipitadas, achando que vão resolver os seus problemas, e de repente elas caem em um problema bem maior. Porque a partir daquele momento que elas tomam ação sem antes consultar a Deus ou descansar no Senhor e saber esperar a resposta de Deus, elas vão perder. E Daniel não, ouvindo o decreto, Daniel subiu para a área superior do seu quarto. E ali abre a janela voltada para Jerusalém. E ali Daniel orava 3 vezes ao dia, como sempre antes de costume ele fazia. E aqueles homens foram junto e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Agora, os inimigos de Daniel, aqueles que trabalhavam com Daniel, os invejosos, os caluniadores, aqueles que perseguiam Daniel, agora tinha um alibi para poder apresentar diante do rei e dizer, rei, tu não botaste esse decreto? Tu não firmaste esse decreto que durante 1 mês, homem nenhum poderia orar ou adorar ou pedir alguma coisa a qualquer outro Deus, senão a ti somente? Pois Daniel, aquele Daniel que é um dos presidentes aí, está orando ao seu Deus, o rei Dário. Eu fico imaginando como o rei Dário recebeu aquilo, porque o rei Dário, ele amava Daniel. E vi em Daniel a excelência do Espírito de Deus na vida dele. E ali, eles se apresentavam ao rei dizendo, no tocante ao mandamento real, não assinaste o decreto que o qual o homem que fizesse uma petição qualquer Deus ou qualquer homem por esse espaço de 30 dias e não a ti, o rei, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E responderam diante do rei Daniel, que é dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do decreto que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, triste. E a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Ele queria encontrar alguma forma para salvar Daniel. Só que não tinha como. Porque uma vez o decreto dos medos e dos persas era irrevogável. Não tinha como. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum dito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. É irrevogável.
O rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará, Daniel. Eu fico imaginando o rei ali, abraçando Daniel e dizendo: Daniel, o teu Deus te livrará. O teu Deus. E ali ordenou e foi, aí ele diz, né? Ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se pusessem a situação de Daniel, mudasse a situação de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo. Aleluia. Será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: o rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesses dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei então, muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova, aleluia. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado nem no fundo da cova. Os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Aleluia. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o rei de Daniel, porque ele é o Deus vivo, permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir. Aleluia! Glória a Deus. E o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva. Opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel procedeu no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, quantos de nós sofremos calúnias, perseguições? Nós somos invejados. Muitos se levantam para querer nos acusar, nos humilhar, nos destruir. Mas o nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, ele não deixa os seus perecerem. Como ali Deus fez com Daniel, na cova dos leões. Daniel, coitado, entre aspas, coitado não de Daniel, coitado daqueles que agiram contra Daniel, contra o Deus na vida de Daniel, contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus. Eu te digo nessa noite, não temas. Não temas as afrontas, não temas as perseguições.
Não temas, porque Deus é contigo. Quando somos inocentes, irmãos, e quando diante de Deus nós temos, né? Nós temos ali diante de Deus muitos. Peraí, só um minutinho, é porque só um minutinho, é porque aqui o GPS tá ligado e tá falando comigo. Só vou. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, glória a Jesus. Quando nós temos orações acumuladas, fidelidade diante de Deus, quando nós temos a nossa vida diante de Deus limpa, quando nós estamos diante de Deus limpos, sem pecado nenhum, nós não temos que temer o mal, e nem as acusações, nem os levantes que vêm contra a nossa vida. O nosso Deus vai nos livrar de todas elas. O nosso advogado fiel, o nosso juiz fiel. Ontem à noite, nós lemos o capítulo 3 de 1 João. E o capítulo 3 fala sobre, né, a santidade, fala sobre a sua comunhão com Deus, diante de Deus, a sua purificação, e fala sobre o perdão e a misericórdia de Deus também, para com aqueles que não permanecem no erro. E é bem claro a palavra do Senhor a respeito disso, porque a palavra do Senhor, ela diz e ela deixa bem clara que todos aqueles que se dizem filhos de Deus, que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e permanecem no erro e no pecado e na mentira, eles não são mais filhos de Deus. Porque aqueles que verdadeiramente eles se entregam a Deus e vivem uma vida correta diante de Deus e não tem nada para que o acusador das nossas vidas venham tentar nos acusar ou nos recriminar de algum delito sem termos cometido. Deus, Ele julga a nossa causa e o Senhor nos defenderá. Daniel passou por isso. Daniel, meu Deus, eu fico imaginando a astuta do inimigo para destruir a vida de Daniel. Usando ali aqueles presidentes, aqueles governadores com tanta inveja no coração deles, que eles não achavam coisa nenhuma para condenar Daniel. Ao ponto deles tramarem e fazer com que o rei assinasse um decreto para que durante um mês, porque só precisava um mês para que Daniel caísse, porque eles sabiam que Daniel não iam deixar de adorar o seu Deus. E eles ali armaram de uma forma que fizeram com que o rei assinasse um decreto que durante um mês, inocentemente, o rei fez aquilo, achando que estava fazendo talvez alguma coisa, porque foram muitos que foram diante do rei para poder criar esse decreto, para pegar Daniel. Não só foi uma pessoa, foram muitos, foram um grupo grande. Daniel era o único que estava de fora, mas Daniel ali, sabendo do decreto, a primeira coisa que Daniel fez foi subir para o quarto superior da sua casa, abrir a janela para Jerusalém e orar durante 3 vezes ao dia e continuar orando e glorificando o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, o seu ajudador, o seu libertador, o seu tudo. E aí, quantos de nós vivemos isso? Quantos de nós passamos por situações parecidas? Quantos de nós somos perseguidos, acusados, invejados? Mas não temas. Não temas, porque o Senhor nos livrará da boca do leão. O
Senhor vai calar a boca de todos os leões, dos devoradores que procuram nos destruir a nossa casa, a nossa família. E o que eu acho lindo é que o rei Dário, ele sabia que Daniel era inocente, ele tinha um amor muito grande por Daniel. Ele não conseguiu dormir naquela noite, ele jejuou. Logo ao amanhecer do dia, quando começou a clarear, ele corre para a cova, ao encontro de Daniel com fé, e diz: Daniel, filho do Deus vivo, o teu Deus te livrou. E Daniel: ó rei, o rei vive, o meu Deus me livrou. Glória a Deus. O Senhor nos livra, irmãos. O Senhor nos livra. Eu já passei por tantas situações, Gente, eu tive uma experiência assim, anos atrás, alguns anos atrás, aconteceu 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio. Depois da minha cirurgia, né, a gente vivia um patamar de vida, eu e meu esposo. Aí quando aconteceu a cirurgia, tudo mudou, porque sempre eu e meu esposo, nós trabalhávamos e pagávamos as nossas contas juntos, dividíamos tudo, nada era pesado. A gente sempre ajudou muita gente e estávamos vivendo muito bem. Veio a cirurgia, tudo mudou, né? Nós já não podíamos viver mais como a forma que nós vivíamos. Estávamos para perder o nosso apartamento e nós íamos fazer um foreclose, né? Quem não sabe, um foreclose aqui nos Estados Unidos é quando o banco, porque o banco, o financiador, ele vende o seu apartamento para outra pessoa. Ele toma o seu apartamento de você, né? Porque você não está pagando as contas, você não está conseguindo pagar as contas, e nós não estávamos, porque meu esposo estava se matando. Meu esposo chegou a ter um ataque cardíaco, praticamente dois ataques cardíacos. Meu esposo ficou doente de tanto trabalhar. E eu falei pra ele, eu disse: amor, eu posso perder tudo, eu não posso perder você. Eu não tô preocupado com as coisas materiais, eu não estou, gente, eu não tô ligada a nada material. E nunca tive. E eu falei pro meu esposo, eu falei: amor, pelo amor de Deus, você tem que cuidar de você. E eu não podia trabalhar. E nós fizemos a negociação de dívidas e precisava, e era naquela manhã, gente, o advogado tinha sumido, o advogado que estava cuidando da nossa casa, da causa, tinha sumido. Nós ligávamos para ele não atendia telefone, ele não tinha secretária, e no outro dia de manhã eles iam vender o nosso apartamento, iam leiloar o nosso apartamento. Eu saí louca, assim, de manhã eu orei, falei com Deus, eu disse: Deus, o Senhor me conhece e conhece a vida do meu esposo, o Senhor sabe que essa situação, eu apresentei diante de Deus a minha situação, a minha causa. Por isso que eu falei para vocês lá em Isaías 59, verso 1, diz o quê? Que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa te alcançar, e nem os ouvidos do Senhor está agravado que não possa nos ouvir. O Senhor está a todos os ouvidos e a mão dele está estendida. Agora, para isso nós temos que buscar do Senhor. E se existe algo errado em nós, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos humilhar diante da presença do Pai, apresentando com um coração sincero, honesto, verdadeiro. E muitos não fazem isso. E eu orei naquela madrugada, dormi, acordei bem cedo. Aí eu virei, gente, as pessoas começaram a chegar às 7 horas da manhã.
Eu vi o pessoal do banco, advogado do banco. Imagine, chegar as pessoas em frente da sua casa para poder vender a sua casa. Isso porque nós estávamos tentando negociar a dívida e o advogado tinha sumido. Irmãos, o povo chegando, porque o leilão ia acontecer 8 horas da manhã, 7 horas da manhã já tinha gente lá. Eu olhei pro pastor, dei um abraço nele e disse: filho, o nosso advogado é Deus. Se o Senhor achar graça sobre a nossa vida, eu sei, e o Senhor, Ele sabe das nossas condições e sabe do nosso coração, o Senhor vai nos defender. Eu vou no escritório de Dr. Baker, o nome dele era Baker, o último nome. Eu vou bater em Boston. Entrei dentro do carro e fui. Irmãos, eu fui orando, chorando, da minha casa até Boston, downtown Boston, no escritório do advogado. E eu fui falando com Deus. Eu disse: Deus, eu quero sair desse lugar, mas não dessa forma. Porque eu já vi outras famílias que eu ajudei, que foi um momento muito difícil da economia aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas perderam a sua casa, os juros altíssimos. E eles chegavam assim, sem pena, sem dó, sem nada, com crianças chorando, eles querendo negociar com o banco sem aceitação, irrevogável, coração endurecido, botavam tudo pra fora. Aí chegava aqueles caminhão grande e eles pegavam, vendiam a sua casa ali naquele momento e saía tirando os móveis, jogando de qualquer jeito dentro dos carros, e você ficava na rua. Eu vi muitos brasileiros, pessoas queridas, amadas, que eu procurei ajudar, né, para poder resolver os problemas, mas estava fora das nossas mãos. E eu falei com Deus dentro daquele carro. Eu disse: Deus, eu não sei, Pai, mas Tu sabe todas as coisas, Pai. O Senhor é o meu redentor. O Senhor é o meu juiz. O Senhor é meu advogado. Cheguei lá no escritório. Quando eu cheguei no escritório, irmãos, a porta estava fechada. O advogado não estava lá. Minhas lágrimas correndo nos olhos. Eu falei: amém. Senhor, eu tenho que passar por isso? Amém. Amém. Entrei dentro do meu carro. Aí eu disse, fiz outra oração. Eu disse: Deus, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Pai, o Senhor pode, homem nenhum pode, mas o Senhor também pode usar o homem. Eu disse: Pai, vai onde Dr. Baker estiver nesse momento. Senhor, vai onde ele estiver neste momento. Usa aquele homem para nós, Pai. O Senhor pode. O Senhor pode intervir, Senhor. E ali eu disse: olha, Pai, se não for, se eu tiver que passar por isso, amém, Pai. Eu aceito, eu recebo. Eu estava em lágrimas. Irmão, voltei, era por volta de eu acho que de Boston para minha casa que eu fui, voltei, era tráfego de manhã. O tráfego é uma bênção. Eu simplesmente, quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém em frente. Eu entrei dentro de casa e eu disse: e aí, amor? Nós vamos ter que sair, né? Tal. Ele olhou para mim e disse: eu não sei o que aconteceu. Ele disse para mim, porque ele ficou em casa. Aí eu disse: como assim? Ele disse: não, eles todos ficaram aí conversando, e depois foram embora. Não houve o leilão. Aí eu glorifiquei a Deus, e ao mesmo tempo eu não sabia o que tinha acontecido. Depois nós recebemos um e-mail, irmãos. O nosso advogado estava dentro de uma UTI.
Ele tinha sumido. Durante 3, 4 dias ele estava dentro de uma UTI. E da UTI, onde ele estava, numa cama de um hospital, porque ele já era um senhor de uma certa idade. Dali, Deus usou aquele homem para intervir, interceptar o que iria acontecer. E o Senhor, naquele momento, o Senhor bateu o martelo, nos favorecendo e nos dando a chance de permanecermos na nossa casa. Que essa casa, eu sempre digo, não é nossa, é do banco. Por sinal, agora nós botamos para vender porque nós não podemos mais ficar lá. Mas eu digo para vocês, irmãos, eu digo uma coisa. Quando Deus ele está no controle da nossa vida, quando Deus ele cuida de nós e quando nós fazemos aquilo que apraz o Senhor Jesus, Ele nos defende. Aleluia! Glória a Deus! Deus cuida dos seus. Se eu for contar testemunho aqui, eu tenho testemunho demais. E não é coisas que aconteceu de 20 anos atrás, não. É coisas que me acontecem todos os dias. De milagres, porque eu vivo o sobrenatural de Deus. E eu sei que se vocês crerem, vocês verão também a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Porque o nosso Deus, ele é juiz, ele é pai, ele não é padrasto. Ele é pai, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor para com aqueles que não querem e não têm compromisso com a sua obra. Irmão, existe uma necessidade muito grande do ser humano de ter a presença de Deus e de andar na presença do Pai. O Senhor, ele é o nosso tudo. As pessoas olham assim pra mim, eu digo, é a cara da riqueza, né? O povo acha que eu tô nadando no dinheiro, no dólar, porque moro nos Estados Unidos. Tem gente que liga pra mim pra me pedir. Irmão, se eu tivesse, eu dava. Mas tem gente que eu sei que usa de maldade. Tem gente que se fazem de coitadinhos para tirar vantagem dos outros. E usando o nome de Deus, viu? Aí eu falo assim, oh, meus amores. Eu disse, olha, me perdoe, mas eu não tenho. Eu estou precisando. As pessoas não imaginam o preço que a gente paga. Olha Daniel, o quanto Daniel era invejado. Daniel estava em uma terra estranha, no meio de povo estranho, foi como prisioneiro, como escravo, para servir ali ao rei. Está no 3º reinado e as pessoas ainda os invejando. E os que invejavam eles eram do país deles, do país do rei. Porque o rei, ele via, glória a Deus, via em Daniel a excelência, o espírito excelente do Deus vivo de Israel. O rei, não somente o rei, como esses magistrados, esses governadores, esses presidentes, invejava Daniel e sabia que existia planos maiores para Daniel. Glória a Deus, glória a Deus. É porque eu tô olhando aqui, o GPS ainda tá falando comigo aqui. Mas Deus nos livrará. Como Deus livrou Daniel da cova do leão, o Senhor, ele nos livra de toda perseguição e de todo mal, de todo levante, ao qual o inimigo das nossas almas, ele fica rugindo 24 horas ao nosso derredor, para destruir as nossas vidas. Mas não vem consigo, não.
Não vai sim não, porque o Senhor é o nosso libertador. E a nossa fé, a nossa confiança está no Deus vivo de Israel, no Criador de todas as coisas, aquele que conhece cada uma das suas estrelas e chama ela cada uma pelo seu nome. Aquele que criou o universo. Aleluia. O nosso Deus, ele é lindo, é maravilhoso. O nosso Deus é poderoso. O nosso El Shaddai, o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Shalom. Aquele que nos livra da morte todos os dias. Aquele que operando ele, quem impedirá o agir na nossa vida? Deus agiu na vida de Daniel. Deus fechou a boca dos leões. E Deus mostrou a inocência no coração de Daniel. Quantas das vezes também foram tentados calar a minha boca, de dizer, não quero que ela fale mais de Deus aqui dentro da minha loja. Quantas das vezes, gente, o que eu já passei, o que eu passo, por conta do meu Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem gente que vê a pastora assim, ela é toda assim, ela fala assim, toda, né? Sou assim mesmo. Mas isso não define quem sou eu. A minha delicadeza toda não imagina que existe um Deus Todo-Poderoso dentro de mim. O meu Criador, aquele que julga as minhas causas, aquele que cuida de mim, o meu defensor. Que eu não preciso abrir a minha boca para dizer nada. Ele chega com providência. Eu não preciso discutir com ninguém. Ontem eu até compartilhei. Eu não vou dizer nome, mas ela sabe que eu estou falando dela. Estava conversando com uma irmã e ela falando, né, e tudo. Do que tinha ocorrido com ela, que ela está passando por um processo, e eu sei que Deus está fazendo coisas lindas na vida dela e está cuidando dela. Deus está como juiz, Deus está como advogado fiel na causa dela. Existe um monte de acusadores, de leões querendo tragá-la, mas o Senhor de tudo tem a livrado. E eles estão fazendo de tudo para procurar alguma coisa. E fizeram, viu, irmão? Ao ponto de botar ela numa mesa e ela tendo que ali escrever coisas, né? Em atas, e ao mesmo tempo ela, na maior sabedoria, Deus deu a sabedoria, deu os frutos para ela fazer. E ela ainda vai dar esse testemunho aqui, porque eu creio que vai ser tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu ali conversando com ela, ela me contando que ela passou. Desliguei o telefone com ela e estava glorificando a Deus, Deus de Israel, pela sabedoria ao qual o Senhor deu a ela, para ela se calar no momento daquele. Porque muitos de nós, irmãos, porque muita gente que são assim carnal, sai do espírito, entra na carne e perde tudo. Irmão, tem momento de falar, tem momento de se calar. Nós vemos lá no livro de Eclesiástico, de Salomão. Há momento de sorrir, há momento de chorar. Então, há momento para todas as coisas, em cima dos céus e da terra. E tem momentos que nós precisamos saber calarmos e esperar. Porque o nosso defensor, ele vive. Ele virá nos defender. Deus é lindo. Deus é todo poderoso. O Senhor nos livra todo o tempo. E Ele está cuidando da tua vida, da tua causa. Agora desça. Se consagre. Busque. Eu posso te ajudar em oração, sim.
Mas não vai ser a minha oração que vai fazer a diferença. É a tua oração. Porque o Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz. Ah, mas eu já orei. Não, você ora uma vez na hora do desespero e depois para. Achando que é assim, automático. Não, mas tem tantas coisas, porque uma oração para ela ser... Ah, meu amor. Nós precisamos passar tempo com Deus. Nós precisamos, cada um de nós, termos intimidade com Deus. E Deus quer falar. Deus quer falar conosco. Agora, para isso, nós temos que descer. Quer subir? Quer vencer? Desça. Desça. Reconheça. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que o seu socorro vai vir é dele, do nosso Deus. Daniel, quando ouviu o decreto, ele não fechou a janela, não, para ninguém ver ele orando, não. Ele foi escancar a janela. Eita glória! E agora esses incircuncisos aí, que estão falando mal, você vai se esconder? Aí é que eu abro a boca e falo, glória a Deus, aleluia. Eu vou continuar servindo o meu Deus. Eu vou continuar adorando o meu Deus. Eu vou continuar orando para o meu Deus, glorificando o nome dele, agradecendo e reconhecendo que é nele, é para ele que são todas as coisas. Meu louvor, minha adoração. A minha vida é do Senhor Jesus. A tua vida, o teu lar, a vida do teu esposo, mulher, a vida dos teus filhos, mulher, e homens, o teu ministério ao qual o Senhor te entregou. Aleluia. Cuida. 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 Desça. Isaías 59:1. A mão do Senhor não está acolhida que não possa te alcançar, e nem os ouvidos cravados que não possam escutar. Aleluia. Quem quiser fechar os seus olhos nesse momento, pode fechar. Vamos orar. Eu não posso fechar os meus porque eu estou dirigindo. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Paizinho Santo, obrigado, Paizinho. Obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso defensor. Tu és o nosso juiz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cala e fecha a boca dos nossos inimigos, nos livrando de todos os dardos inflamados. Obrigado, Pai, que o Senhor nos protege. Ó, Senhor, muito obrigado pelos livramentos diários. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Senhor, nos dá um dia de bênção na tua presença. Nos esconda em teu esconderijo. Senhor, seja com cada um dos meus irmãos nessa manhã, nesse dia, nessa tarde. Seja na minha vida. Pai, vai à frente de tudo que iremos fazer no dia de hoje. E que a nossa vida seja para te glorificar. E que tudo que iremos fazer venha te glorificar no dia de hoje. Pai, abre as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que precisam ser fechadas em nossas vidas. Senhor, tu és o nosso tudo. Senhor, sem ti nada somos e nada fazemos. E sem a tua presença, Pai, nós não iremos a lugar nenhum. Como Moisés mesmo diz, Pai, se tu não for comigo, eu não vou. Que assim seja a nossa vida diante da tua presença, Pai, porque sem ti nós não iremos a lugar nenhum. Sem ti, sem a tua presença, Senhor, nós não vamos conseguir nunca, Senhor, vencer. Senhor, aquebranta o coração do teu povo, desperta o teu povo a ter uma comunhão sobrenatural contigo, com intimidade.
e que eles possam, Senhor, cada um deles, ter sua própria experiência. Não viver de testemunho de ninguém, mas viver dos seus próprios testemunhos. Que eles venham viver o sobrenatural contigo. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai na intimidade, Senhor, de cada um. Meu Deus, se existe algo ainda em nossas vidas que precisam ser arrancadas, tiradas, se nós precisarmos ser moldados, molda no Senhor, quebra no Senhor e faz de acordo da tua vontade. Nos dá um dia de paz, um dia de bênção. Nos proteja, nos livra de todo o mal. Desfaz todo embaraço. Quebra todo o olho grande de inveja e toda a fúria do inimigo que muitas das vezes vem, Senhor, tentando nos derrubar. Que eles percam a sua força, que eles percam a sua direção e caiam por terra em nome de Jesus. Dá cegueira, Pai, os nossos inimigos. Dá surdez, Senhor, os nossos inimigos. E nos livra, Pai, de todo o mal. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor possa ser constantemente na vida de vocês. Não somente hoje, mas eternamente. Shalom, shalom Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente, com a noiva do Cordeiro, e todos nós dizemos amém, amém. Amo vocês, a paz do Senhor, um dia de bênção, e amanhã tem mais. Amanhã nós vamos ver mais palavra. Vamos estar no capítulo 7, né, de Daniel, onde vai entrar ali o reinado de Ciro. Nós vemos já, aí vai ser o 4º reinado. E Deus ainda vai falar muito conosco durante esses dias todos. Ele já tem falo e vai continuar falando mais ainda. Aqui nós estamos passando pelo furacão, né, que passou nas Bahamas agora. Ele chegou aqui no meu estado, em Massachusetts, por isso que está chovendo. É uma parte fraca dele. Mas eu estou passando aqui, ó, passando por dentro desse furacão. Se não me falha a memória, parece que o nome dele é Frank. É o Frank que está passando por aqui. Ainda bem que ele vai passar, porque essa tarde eu creio que vai abrir o sol, em nome de Jesus. Vocês ficam com Deus. E olha, gente, as pessoas que nós chamamos, viu? Eu vou dizer, nós chamamos ontem todos aqueles que disseram que queria participar da leitura da Bíblia. Nós chamamos. É o seguinte, vocês não vão ver o nome da pastora. Talvez vocês vejam, se eu entrar primeiro. Vocês vão ver o Despertai, o grupo Despertai. Vai dizer assim, ó, criado por Irlanda. Mas não é porque foi criado, é porque ela abre a página do Despertai. Então, talvez vocês viram o nome de Irlanda e vocês não entraram, vocês pensaram, ah, não é a pastora. Mas sou eu, viu, gente? Porque quando eu entro primeiro, vai aparecer Despertai, criado por Luzelita Gutierrez. Aí vocês vão ver o meu nome. Mas todo mundo, às vezes Irlanda não pode entrar, eu não entro, eu também não posso entrar. Aí a Cristiane Bessa entra, aí vai estar criado pela Cristiane Bessa. Aí às vezes a Sandra Santos entra, aí vai estar lá criado pela Sandra Santos. E assim vai sucessivamente. Então, quando vocês verem isso, não vá pensando que não tem o nome da pastora ali quando está chamando, mas se tiver o nome Despertai, saiba que somos nós, é o nosso grupo, né? É o nosso grupo. E aí nós vamos, a chuva agora aqui tá bem abençoada. Glória a Deus. Mas olha, hoje vai ser nós vamos estar no capítulo 4. Então, em nome de Jesus, né,
venham estar junto conosco. Nós chamamos, eu não sei qual é o horário de vocês, né? Mas, meu Deus, eita! Lá tá eu dentro do frame. Jesus, agora a chuva tá boa aqui, mas a gente se fala depois. Um beijo no coração. Até amanhã. E as outras até mais tarde. Shalom. Vou ter que desligar porque agora eu preciso prestar bem atenção aqui. Ficam com Deus. Shalom.